O nosso ministrão, vamos combinar que a vida dele começa a ficar difícil. A gente está falando do FBI, com nova direção. O próprio ex-procurador-geral da era Biden falou, não, a gente sabe quem é, eu não vou divulgar agora. Eles já sabem quem é. Eles já sabem quem botou o nome do Felipe Martins lá. Eles só não divulgaram. Vai sobrar para muita gente no Brasil. Inclusive para quem vocês estão pensando mesmo. E presidente do STM diz que Bolsonaro pode ser julgado por crime militar. É isso mesmo. A nova presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, disse nessa quarta que o ex-presidente Bolsonaro pode ser julgado pela Justiça Militar e perder a patente de capitão da reserva do Exército. Na avaliação da ministra indicada por Lula, o eventual julgamento de Bolsonaro pelo STM depende da investigação sobre a suposta trama golpista e de um pronunciamento do Ministério Público Militar, que deverá verificar se o ex-presidente cometeu algum crime militar. Até parece que Lula já indicou essa nova ministra com a função de perseguir Bolsonaro, mas é só uma suposição. Suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar cerco a Moraes nos Estados Unidos. Isso mesmo. A suspeita de armação contra Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo de Jair Bolsonaro, tem chamado a atenção nos Estados Unidos de políticos do Partido Republicano, que desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Martins preso. Há indícios fortes de que dados da entrada de Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades com objetivos escusos. As informações incorretas, corrigidas somente em junho de 2024, foram a base para justificar a sua prisão cautelar no Brasil. Martins ficou preso preventivamente por 6 meses em Curitiba, entre fevereiro e agosto de 2024, em um processo repleto de ilegalidades, que para os juristas consultados pela Gazeta do Povo eram características de jogo psicológico com o objetivo de arrancar uma delação. Moraes foi quem autorizou a prisão preventiva com base em dados fornecidos pela equipe da PF, coordenada pelo delegado Fábio Schor. A confirmação de manipulação de dados geraria questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela PF. Nos Estados Unidos, há suspeita de um conluio de autoridades brasileiras com burocratas no governo democrata de Joe Biden, o que tende a aumentar a repercussão internacional do caso. O nosso ministrão, vamos combinar que a vida dele começa a ficar difícil. Ele já é réu em 2 processos nos Estados Unidos. Pode ser que aconteça mais outros, inclusive no caso do Felipe Martins, que a gente vai comentar já já. E o cerco está se fechando. Como eu já cansei de falar aqui para vocês, o Pitoli fala também, a galera do Tamo Junto também fala, eles só vão sentir que o cerco está se fechando quando o cerco se fechar. Eles não tiveram a capacidade de prever os absurdos que eles estão fazendo, né, que isso teria consequências. Eles achavam que iam ficar aí nadando de braçada o resto da vida, que nada aconteceria com eles. E como eles ainda têm esse pensamento entranhado na cabeça, eles só vão entender que eles não são nada fora do Brasil no dia que a porrada vier. E a porrada vai vir. É só uma questão de tempo. Não é se ela vai vir. Ela vai vir. Certo? Ela virá. Beleza? Como eu disse para vocês, logo que Trump assumiu o seu mandato, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu vou falar aqui. Como eu disse para vocês que Trump, quando ele começou aquela taxação toda, eu falei, vai taxar o Brasil. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E a partir de hoje o Brasil foi taxado. Bom, a gente vai comentar sobre isso aí daqui a pouco. Então eu quero começar aqui com a notícia aí do Felipe Martins, certo? Que saiu na Gazeta do Povo, uma matéria bem extensa, a gente não vai ler ela toda, evidentemente, porque ela é bem grande, mas ela é muito boa, mas coisas para vocês entenderem como é que está a atual situação do Felipe, lá na Justiça dos Estados Unidos.
né? Aí, ó. Suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar cerco ao ministro nos Estados Unidos. Bom, eu acho difícil quem tiver culpa nesse cartório aí não pagar. Acho bem difícil. A gente não está falando de Gestapo, não. A gente está falando do FBI, com nova direção. Estamos falando da CIA, com nova direção. Eu já comentei aqui para vocês, esses caras, com as tecnologias que eles têm, não está falando do FBI, eles já sabem quem botou o nome do Felipe Martins lá. Eles só não divulgaram. Eles já sabem, é muito fácil. Uma delegacia da Polícia Civil do interior do Maranhão tem condições de saber, porque é muito fácil. Basta você saber quem era os... Foi naquele computador. Você sabe qual é o computador. Você... as pessoas... É muito fácil descobrir qual foi o computador que colocou o nome. Pronto. Sabendo qual é o computador, que é fácil, quem são as pessoas que acessam esse computador? Ah, fulano, cicrano, beltrano, 15 pessoas. Que não vai chegar a tudo isso. Mas são as 4, 5. Ok. Quem é que estava naquele dia que foi inserido de serviço com aquele computador? É fácil, gente. É fácil descobrir. Certo? Então, eles já sabem quem botou. Agora eu acho que eles não estão divulgando para saber por que botou. Botou porque odeia Bolsonaro, é ideologia, e nenhuma autoridade brasileira tem nada a ver com isso. Botou porque ganhou dinheiro de quem? De americano ou de brasileiro? E eu sempre bato na tecla que o delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Shor, estava nos Estados Unidos naquela época. Se tem alguma coisa a ver ou não tem, eu não sei, meu irmão. Quem tem que investigar não sou eu, são eles. Beleza? Então, feito esse disclaimer, vamos lá. A suspeita de armação contra Felipe Martins tem chamado a atenção nos Estados Unidos de políticos do Partido Republicano que desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Martins preso. Ava! Ava! Eu também desconfio de conluio, viu? Acho que ainda posso, pelo menos, desconfiar. Há indícios fortes de que dados de entrada de Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades com objetivos escusos. As informações incorretas, corrigidas somente em julho de 2024, foram a base para justificar a sua prisão cautelar no Brasil. Martins ficou preso preventivamente por 6 meses em Curitiba, Pererê, Parará. A investigação sobre o caso, que já tem uma denúncia apresentada nos Estados Unidos, e aí que eu disse que pode complicar a vida de certas autoridades, né? Poderia implicar membros da Polícia Federal Brasileira envolvidos na coleta de provas que justificou a prisão de Martins. Por tabela, quem está dizendo não sou eu, viu? Impactar também o ministrão relator do caso. O juiz brasileiro já é alvo de um processo por tentativa de censurar cidadãos americanos e é personagem central de um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos contra autoridades estrangeiras que praticam censura. Só uma correção, Gazeta do Povo. São 2 processos. Não um processo só, não. São 2 processos. Certo? O ministro foi quem autorizou a prisão preventiva com base em dados fornecidos pela equipe da PF, coordenada pelo delegado Fábio Shor. A confirmação de manipulação de dados geraria questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela PF. Nos Estados Unidos, há suspeita de conluio de autoridades brasileiras com burocratas do governo democrata de Joe Biden, o que tende a aumentar a repercussão internacional do caso. O problema central está em um documento chamado I-94, com o qual o CBP, que é o órgão de proteção de fronteira dos Estados Unidos, registra a entrada de estrangeiros. O I-94 só pode ser gerado se a pessoa realmente passou pela fronteira americana e foi aprovada por um oficial de imigração. No ano passado, as autoridades americanas inicialmente confirmaram que não havia nenhuma entrada de Felipe Martins em dezembro de 2022. Pouco tempo depois, milagrosamente, surgiu no sistema o registro de entrada com erros, incluindo o nome incorreto Felipe em vez de Filipe. Colocaram com E em vez de I.
Passaporte cancelado e visto errado. Isso vai dar uma merda, rapaz. O registro foi removido no começo de julho de 2024, após ser reconhecido como equivocado, mas o caso foi reaberto sem explicação antes de ser encerrado novamente em 31 de julho de 2024, também sem motivação clara, poucos dias antes da liberação de Martins no Brasil. Atualmente já não há mais nenhum registro de entrada de Felipe em dezembro de 2022 no sistema de imigração dos Estados Unidos. Continua em aberto, contudo, a dúvida sobre por que o registro chegou a existir. Abre aspas. Não tem como uma pessoa ter um I-94 sem ter entrado formalmente nos Estados Unidos, afirma o advogado de imigração Mark Moraes, brasileiro que já foi Polícia Federal de Imigração e Alfândega junto ao CBP. Ele falou com a Gazeta do Povo sob a condição de comentar os aspectos técnicos gerais, sem entrar nos fatos específicos do caso, que ele conhece pouco. Sobre o uso de um passaporte cancelado, o agente afirma que isso só seria possível no caso de uma pessoa ter viajado com 2 passaportes, um vencido, mas com visto válido, e o outro válido, mas sem o visto. Mas mesmo nessas circunstâncias, o uso de um passaporte cancelado pelas autoridades de fronteira no I-94 seria um erro importante, diz ele. Martins cancelou em 2021 um passaporte mencionado e após perdê-lo em Brasília. O registro de entrada nos Estados Unidos com o passaporte cancelado é de dezembro de 2022. Isso reforça a suspeita de manipulação indevida dos dados. A grafia errada do nome, embora não seja impossível de ocorrer no CBP, segundo Moraes, é mais um elemento que sugere interferência não convencional nos registros. Galera, o cara perdeu o passaporte em 2021. Perdeu o passaporte. Perdeu. As pessoas perdem as coisas. Ele perdeu o passaporte em 2021 e esse passaporte foi cancelado no Brasil, mas foi utilizado para a entrada falsa dele nos Estados Unidos. Muito estranho, né? Muito estranho. Bom, eu vou lhe mostrar aqui a foto do passaporte do Felipe Martins, que é essa aí, ó. Aí tem as 2 setinhas que vocês estão vendo aí, ó. Parece que é o nome que está errado, né? Não dá para eu aumentar aqui um pouquinho. Parece que é o nome que está errado. Não consigo ver que eu estou sem óculos. E tem uma outra setinha ali também apontando para uma outra coisa que eu também não sei o que é, certo? E aqui, desse lado de cá, é o registro de entrada dele com o nome errado. Felipe em vez de Felipe, certo? Bom, vamos lá. Isso é que é interessante e eu acho que vai sobrar para esse cara também. Em fevereiro de 2024, o ministrão determinou a prisão preventiva de Felipe, investigado por ser um dos autores da minuta do decreto, a minuta do golpe, né? Na narrativa da PF e do ministro, a possibilidade de fuga já havia sido atestada em 30 de dezembro de 2022, quando Martins embarcou no avião presidencial junto com a comitiva de Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos. A narrativa foi baseada em 2 fontes. Veja bem, o que o ministro se baseou para prender o Felipe Martins. Um texto de coluna com tom especulativo publicado em outubro de 2023 pelo colunista Guilherme Amado, ex-colunista do site Metrópolis. Amado afirmava: nem aliados que eram próximos, nem advogados responsáveis por processos envolvendo Felipe Martins sabem dizer onde ele se encontra. Essa especulação jornalística em torno da dúvida sobre o paradeiro de Martins serviu como evidência para a PF de que ele poderia fugir do Brasil. E 2, um documento de Word editável encontrado nos arquivos digitais do tenente-coronel Mauro Cid listava Martins como passageiro da comitiva presidencial com viagem prevista para 30 de dezembro de 2022. A lista era um rascunho de um documento contendo um histórico de adições, conversões e sem o nome do Felipe Martins, mas foi usada como prova de que ele viajou. O ministro se baseou em 2 loucuras, 2 coisas que não fazem o menor sentido. Primeiro, a matéria mentirosa e canalha do Guilherme Amado, que se eu fosse Felipe Martins, primeiro resolvia uma parada, depois metia um processo nesse vagabundo para ele ver o que é bom para tosse.
Metia-lhe um processo nele. Para ele ver o que é bom para tosse, porque foi baseado na informação mentirosa dele que o cara foi preso. E a outra, acharam no celular do Mauro Cid uma lista com as pessoas que viajaram no jato do presidente. Nessa lista estava o Felipe Martins, que já tinha viajado no jato do presidente. Só que não tinha a data que a polícia disse que o Felipe Martins viajou. Não tinha. Felipe Martins não viajou, não entrou naquele avião rumo aos Estados Unidos com Bolsonaro. Certo? Então, teve tudo isso. Beleza? Bom, as provas que Martins não deixou o Brasil foram ignoradas. E ele que teve que provar que não viajou. Todo mundo sabe disso. Em vez da polícia e do ministro provar que ele viajou, foi ele que teve que mostrar a passagem de avião que ele estava no Brasil, que ele foi para Curitiba. Ele teve que mostrar o recibo de uma hamburgueria, que ele comeu hambúrguer. Parece que tinha também o recibo de um táxi. Ele que teve que provar que não viajou, que estava no Brasil. Ou seja, foi tudo, evidentemente, invertido, né? Ele foi obrigado a fazer essa notícia aí, né? Bom, aí depois a defesa do Felipe Martins descobriu que não tinha registro oficial da entrada dele nos Estados Unidos. Aquilo que eu já tinha comentado aqui, que evidentemente colocaram e depois apagaram. E aí é que está o pulo do gato, né? Aí é que está o pulo do gato. Porque o registro de entrada dele surgiu sem explicação no sistema. 3 semanas depois, o caso ganhou aspectos ainda mais absurdos. O JFK de Nova York, que é o aeroporto, contrariou a equipe do CBP de Orlando e informou à defesa de Martins que o sistema do I-94 tinha um registro de entrada de Martins em Orlando em dezembro de 2022. E o documento que surgiu continha vários erros, né? Passaporte cancelado, o nome dele escrito errado, a classe de visto era diferente da que Martins usava para entrar nos Estados Unidos, ele tinha o G2 e o documento veio como visto A2. Tudo errado, irmão. Tudo absolutamente errado, certo? Bom, aí partindo para os finalmente agora. O que deve ocorrer? No ano passado, a defesa de Felipe Martins apresentou uma denúncia ao inspetor-geral do DHS e protocolou 2 pedidos formais de acesso a informações com base no Freedom of Information, mecanismo equivalente à Lei de Acesso à Informação no Brasil. O objetivo era obter os logs detalhados do sistema de imigração dos Estados Unidos para identificar quando e por quem foi inserido o registro que apontava a suposta entrada de Martins em Orlando em dezembro de 2022. Como ainda não houve resposta satisfatória por parte das autoridades americanas, a defesa ajuizou 2 ações judiciais nos Estados Unidos para obrigar a liberação dessas informações. Após a abertura dos processos no ano passado, o Procurador-Geral dos Estados Unidos chegou a fornecer alguns documentos relacionados ao caso, mas as informações mais relevantes foram ocultadas. Bom, o Procurador-Geral de Biden, não o novo agora do Trump, ok? O nome do oficial responsável por criar o registro no sistema do CBP e a data exata da inserção do dado permanecem sob sigilo, impedindo a defesa de comprovar diretamente a possível fraude no histórico migratório de Martins. Diante disso, os advogados já protocolaram um pedido para que essas restrições sejam removidas, permitindo acesso irrestrito aos arquivos. Aquilo que a gente já comentou, né? A gente já sabe quem é. Os caras já têm o nome. Óbvio. Ainda não foi divulgado. Bom, dependendo da gravidade do que for descoberto, a classe política pode se envolver, o que daria dimensão ainda maior para o caso. Abre aspas. Os parlamentares de oposição devem continuar pressionando para que essa investigação aconteça. Felipe Martins chegou a se encontrar com Trump e o atual governo americano deveria ser posto a par dessa grave situação e tentar chegar ao fundo dessa questão, comentou Luiz Augusto, doutor em Direito Internacional pela USP. Ele estava sendo monitorado meses antes de sua prisão e já sabia que ele não tinha viajado com Bolsonaro
E mesmo que ele tivesse viajado, isso não seria crime. Bom, vocês viram aí que o negócio tá fácil, não. Ainda esse ano, eu acredito que com Trump na presidência, com um novo procurador-geral, com tudo isso, as coisas vão fluir mais facilmente. Porque o próprio ex-procurador-geral da era Biden falou, não, a gente sabe quem é, eu não vou divulgar agora. Eles já sabem quem é, certo? Então, eu acho que vai sobrar para muita gente no Brasil, inclusive para quem vocês estão pensando mesmo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.